Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Presidente da OAB pede julgamento de casos de corrupção durante posse do novo presidente do STF. Sede da Ordem é palco do lançamento do projeto de lei de iniciativa popular em favor da saúde. A audiência pública realizada na OAB debate prós e contras da usina de Belo Monte. Conselho Federal considera a medida provisória que modificou parques amazônicos inconstitucional. E ainda, presidente da Ordem defende ficha limpa e imprensa livre na posse da nova presidente do TSE. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa OAB Nacional. A Suprema Corte do país está sob novo comando. O ministro Carlos Aires Brito tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao discursar na cerimônia, o presidente nacional da OAB fez um forte apelo para que os processos envolvendo escândalos de corrupção sejam incluídos na pauta do STF sem demora. A solenidade de posse contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, ministros, parlamentares e outras autoridades da República. A cerimônia teve início com a execução do hino nacional interpretado pela cantora Daniela Mercury. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado e diga ao verde louro dessa flâmula paz no futuro e glória no passado. Doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito de Estado, Carlos Aires Brito foi integrante do Ministério Público e ocupou cargos jurídicos em Sergipe. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2006 e 2010, exercendo a presidência do TSE a partir de 2008. Agora, Aires Brito tomou posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ocupando o lugar de César Peluso. Perguntarão os que me ouvem e veem: por que o compromisso de tais agentes do poder é o de atuar nos marcos da Constituição e das leis nessa imperiosa sequência? Resposta: porque na primacial observância da Constituição e na complementar obediência às leis do Brasil é que reside a garantia de um desempenho à altura da relevância dos respectivos cargos. É como dizer: basta cumprir fielmente a Constituição e as leis, com as respectivas prioridades temáticas, para se ter a antecipada certeza do êxito de tão honrosas, elementares e complexas investiduras. O mandato de presidente da Suprema Corte geralmente é de 2 anos, mas desta vez será mais curto, devido à aposentadoria compulsória do ministro Aires Brito, que vai completar 70 anos em novembro. Depois disso, o vice-presidente ministro Joaquim Barbosa irá assumir a presidência da Corte. Em seu discurso, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, fez um forte apelo para que os processos envolvendo escândalos de corrupção sejam incluídos na pauta do STF. A cada eleição, se de um lado tomam posse os eleitos, nas sombras, outro poder se instala, apropriando-se dos negócios públicos e dando as cartas do jogo. E manda tanto que, quando cai, arrasta junto de si, numa grande cascata, bicheiros, contraventores, falsificadores, arapongas, policiais, governadores, parlamentares, servidores, empresários, projetos, obras e também, e o que é pior, a própria credibilidade nas instituições. Este, sim, nos parece o verdadeiro apocalipse. O Congresso Nacional, o Parlamento em todos os níveis, tornou-se, para usar uma expressão do querido Monteiro Lobato, um pântano, onde muito se discute, mas nada é feito de concreto para melhorar o ambiente, que continua sendo o de um pântano. Com honrosas exceções, é claro, o parlamento tem servido de balcão de negócios para muitos políticos,
contribuindo para desgastar ainda mais a imagem das instituições. Para o presidente da OAB, o mensalão tem que ser julgado pelo STF ainda este ano. Se o caso não tiver um desfecho, a sensação de impunidade vai permanecer. O papel da Suprema Corte é fundamental para instaurar novos paradigmas a uma sociedade que precisa de esperança, que precisa ver que as instituições funcionam e funcionam bem, em que o criminoso do colarinho branco vai sim para a cadeia, que vale a pena ser ético neste país. Não deixa de ser, não tenho dúvida, um papel político, porém não se confunde com o papel político partidário. O sistema de freios e contrapesos é salutar e necessário. Pena que somente seja usado pelo judiciário para conter as transgressões e as omissões dos demais. A breve passagem de Aires Brito pelo Supremo deve ser decisiva para o julgamento do esquema de pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio ao governo. O combate à corrupção é uma das prioridades do novo presidente do STF, além do fortalecimento do Conselho Nacional de Justiça e a busca pela eficiência do judiciário. O poder que evita o desgoverno, o desmando e o descontrole eventual dos outros dois não pode ele mesmo se desgovernar, se desmandar, se descontrolar. Mais que impor respeito, o judiciário tem que se impor ao respeito. O poder judiciário é que detém o monopólio da interpretação e aplicação final do sistema de normas em que esse direito consiste. O judiciário é a definitiva âncora de cognição e aplicabilidade vinculativa do direito, como uma espécie de luz no fim do túnel das nossas mais acirradas e até odientas confrontações. Derramamento de bilis não combina com produção de neurônios. É o poder que não pode jamais perder a confiança da coletividade, sob pena de esgarçar o próprio tecido da coesão nacional. Pronto. Concluo este passar em revista nossa Constituição para dizer que ela, sabendo-se primeiro mundista, investiu na ideia de um poder judiciário também primeiro-mundista. Esse será o julgamento mais longo e complexo da história do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está em boas mãos, está bem entregue, a sociedade brasileira confia no ministro Aires Brito e eu tenho certeza que ele fará um bom trabalho na frente do Supremo Tribunal Federal. A sociedade está ao seu lado, a advocacia brasileira também está ao seu lado. Vamos unir forças para combater cada vez mais a corrupção em nosso país. E você vê a seguir, OAB apoia a decisão do Supremo sobre gravidez de feto anencéfalo. E veja também, lançado o projeto de lei de iniciativa popular para ampliar os recursos destinados à saúde pública. A Ordem dos Advogados do Brasil se mostrou favorável à decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da interrupção terapêutica da gravidez de feto anencéfalo, aquele com ausência total ou parcial do cérebro. Para a OAB, a decisão sobre anencefalia não pode ser confundida com aborto. Por 8-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu autorizar a mulher a interromper a gravidez em casos de fetos anencéfalos, que são gerados com ausência total ou parcial do cérebro, sem que a prática configure aborto criminoso. O que a legislação permitia era o aborto somente em caso de estupro ou de risco à saúde da grávida. Fora dessas situações, a mulher que interrompesse a gravidez poderia ser condenada de 1 a 3 anos de prisão e o médico de 1 a 4 anos. A ação foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que tramita na Corte desde 2004. Antes do ajuizamento da ação e da decisão do Supremo Tribunal Federal, toda mulher que estivesse grávida de um feto anencefálico e desejasse interromper a gestação, ela precisava obter uma autorização judicial. Portanto, ela tinha que constituir um advogado ou um defensor público e ir a juízo postular esta autorização. Ouvia-se o Ministério Público. Alguns juízes concediam autorização, outros juízes não concediam autorização. Às vezes o juiz concedia autorização e havia um recurso
para o Tribunal Superior. Muitas vezes grupos religiosos entravam com habeas corpus em nome do feto. Portanto, a mulher que já padecia de um grande sofrimento de estar grávida de um filho que não iria ter, ainda se envolvia numa batalha judicial com idas e vindas. A anencefalia, como se sabe, é uma anomalia fetal, uma má formação congênita incompatível com a vida extrauterina. Portanto, uma coisa é certa: aquele feto não se transformará em uma vida. Não há crianças anencefálicas, não há adultos anencefálicos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também se posicionou a favor da interrupção terapêutica da gravidez de feto anencéfalo. Era uma reivindicação antiga que se tinha de entidades médicas, de vários grupos femininos, no sentido de se dar essa dignidade à mulher de não ter uma gravidez que ela sabe que vai ser de um natimorto praticamente. Por isso é uma exceção que se faz a regra de que não deve haver aborto, a não ser que seja criminoso ou numa situação como essa, que cientificamente esteja provada. Portanto, quero crer que é um avanço importante. Isso não retira a importância da religião em nossas vidas, não retira a importância dos nossos conceitos morais, éticos, mas é a justiça brasileira interpretando a Constituição, interpretando todos os princípios que devem reger as relações dos homens em sociedade, para dizer como deve ser a postura de cada qual. A decisão do STF exclui a necessidade de autorização judicial para o procedimento médico, descriminaliza a antecipação do parto, isenta o profissional da saúde de ações judiciais e reconhece o direito humano de liberdade e o direito à saúde da gestante. A partir da corajosa decisão do Supremo, que verdadeiramente vai avançar, eu penso, a condição feminina no Brasil, qualquer mulher que deseje interromper a gestação de um feto anencefálico, uma vez comprovado o diagnóstico, poderá fazê-lo independentemente de autorização judicial, em consulta apenas com o seu médico. Portanto, é uma libertação para a mulher que passa a ter respeitados os seus direitos reprodutivos. É ela que vai tomar a decisão e não é preciso, portanto, de uma vontade de terceiros, de uma vontade heterônoma, dizendo o que ela pode e o que ela não pode fazer. Uma comissão especial criada pelo plenário do Conselho Federal de Medicina terá a missão de estabelecer em no máximo 60 dias critérios para o diagnóstico de anencefalia. O trabalho será iniciado ainda em abril. Esses parâmetros serão elaborados por uma comissão especial com a participação de membros do Conselho Federal de Medicina, de representantes da Sociedade de Pediatria, Neurologia e Ginecologia, que são da Associação Médica Brasileira, também participantes do Ministério da Saúde e outros especialistas. Essa comissão terá a determinação do Conselho Federal de Medicina de estabelecer os critérios do diagnóstico de anencefalia, e isso dará mais segurança aos pacientes para tomar sua decisão e como também aos profissionais da medicina. Para a medicina e principalmente para a população, a decisão do STF foi um grande avanço. Na prática, a partir de agora, aquelas mulheres em que houver a comprovação de uma gravidez de um feto anencefálico, elas podem procurar um médico para fazer a retirada desse feto. Isso deixará de ser crime, não precisará mais de autorização judicial, que hoje era necessária para que houvesse essa possibilidade de retirar o feto, e passa a ser algo comum. Agora, isso tem que ser feito com responsabilidade, através de critérios rígidos do ponto de vista da medicina, e o médico ser responsabilizado caso emita um laudo que não seja a realidade. A sede do Conselho Federal da OAB foi palco do lançamento do projeto de lei de iniciativa popular que busca garantir 10% da receita bruta da União para investimento na saúde pública do país. A intenção é coletar o máximo de assinaturas possível e pressionar o Congresso Nacional para que o projeto seja aprovado logo e vidas possam ser salvas.
O descaso à saúde pública no país não é mais novidade. São milhões de brasileiros na fila de espera para serem atendidos, equipamentos precários, falta de profissionais, leitos insuficientes para atender a tanta demanda e até escassez de material de consumo para proteger a saúde da população. Esta é uma dura realidade que coloca em dúvida a eficiência e eficácia do Sistema Único de Saúde. A novidade foi o lançamento do projeto de lei de iniciativa popular, que busca rever a Lei Complementar 141/2012 e garantir 10% da receita bruta da União para investimento na saúde pública do país. Diariamente, quase, nós recebemos telefonemas de adesão ao projeto de lei de iniciativa popular que busca, tão somente, um melhor financiamento para a saúde pública brasileira, em que vai, com certeza, mudar o cenário da nossa população que sofre e agoniza em longas filas de espera, em corredores de hospitais, nas grandes emergências. Entendam que é uma manifestação contundente para mostrar quão forte é o povo, quão forte é a iniciativa de que nós nos manifestemos assinando uma ficha em que nós dizemos que queremos mais recursos para a saúde pública. O lançamento foi realizado juntamente com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, e o presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino de Araújo Cardoso Filho, na sede da OAB Nacional em Brasília. O presidente da OAB lembrou que 68% dos brasileiros dependem da saúde pública e que atualmente a União não é obrigada por lei a destinar qualquer percentual fixo de sua receita para o SUS. Por essa razão, a OAB decidiu se engajar nessa campanha. A União Federal não destina os recursos suficientes para a saúde pública em nosso país. A União Federal hoje contribui com cerca de 5 a 6% da sua receita bruta para a saúde pública no Brasil. Seria necessário ela contribuir com pelo menos 10% da sua receita bruta, o que significaria uma injeção de mais de 35 bilhões de reais ao ano para a saúde pública em nosso país. Para o presidente Ofir, deixar a saúde pública nas mãos dos municípios e dos estados é condenar a população de baixa renda a morrer nas filas à espera de um atendimento. Hoje a saúde pública em nosso país tem um tratamento degradante. É um termo muito forte, reconheço, entretanto é aquilo que acontece. Pessoas vão para as filas de centros sociais, vão para as filas de unidades básicas de saúde e muitas morrem por não ter o atendimento adequado. E por que isso acontece? Isso acontece porque não há recursos suficientes para a saúde pública em nosso país. 68% da população brasileira, cerca de 140 milhões de brasileiros, vivem exclusivamente ou dependem exclusivamente da saúde pública do SUS em nosso país. E, para tanto, não tem o atendimento adequado, o atendimento necessário. Deixar a saúde pública nas mãos dos municípios e dos estados é condenar o pobre a morrer nas filas. Por isso, essa campanha, através de uma lei de iniciativa popular, onde se quer que haja uma lei federal que destine 10% dos recursos da União Federal, da sua receita bruta, para a saúde pública em nosso país. Queremos que com isso podemos dar uma contribuição melhor, diminuir essa situação caótica em que vive a saúde pública em nosso país e, ao lado disso, criar mecanismos para que esse dinheiro também não saia pelo ralo da corrupção. A Ordem dos Advogados, em parceria com os profissionais da saúde, buscam coletar 1,5 milhões de assinaturas e apresentar ao Congresso o projeto de lei de iniciativa popular. A gente tem nesse projeto uma tentativa de mostrar para a sociedade, para o Congresso, para o governo, para todo mundo, o que a gente precisa da saúde para o Brasil. Eu acho que a gente precisa efetivamente organizar e partir para a luta que é não só colher assinatura,
mas colocar na ordem do dia esse assunto e esse tema tão importante que são os rumos da saúde no Brasil. Também participaram da cerimônia de lançamento do anteprojeto de lei o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva, o presidente da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da Seccional da OAB do Distrito Federal, Antônio Marcos da Silva, a presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Ana Costa, e o diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald Ferreira dos Santos, além da convidada, a deputada Jandira Fegali. São entidades muito representativas, milhões de assinaturas, a iniciativa popular é uma forma regulamentar de tramitação no Congresso e é uma demonstração de força ao Congresso e ao governo da necessidade de que as vidas humanas precisam ser salvas com orçamento na saúde. É um orçamento que ainda nem é suficiente, mas é muito importante que ele seja conquistado, que é o chamado 10% do orçamento brasileiro, é exemplo do que a educação também está reivindicando. Então é necessário que nós aumentemos os recursos da saúde, que já é um reconhecimento feito pelo próprio ministro, que diz que ainda precisa de 45 bilhões na saúde para fazer o SUS, e é um reconhecimento da própria Organização Mundial de Saúde, que diz que num sistema universal como o do Brasil, nós temos que pular de 3,7% do PIB para 7% do PIB, ou seja, nós temos que dobrar os recursos. Então, é uma necessidade, é muito importante e nós vamos atuar juntos nisso. O 1,5 milhões de assinaturas precisa ser recolhido pelo menos em 5 estados, tendo cada um deles o mínimo de 43 mil adesões. A Associação Médica e a OAB buscam também o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que neste ano adotou a saúde pública como tema da campanha da fraternidade. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB promove audiência pública para debater a construção da usina de Belo Monte. E ainda, conselheiros federais da Ordem consideram inconstitucional a medida provisória que modificou parques amazônicos. Um amplo debate entre autoridades, população e especialistas em direito ambiental ligados ao projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, na cidade de Altamira, no estado do Pará. Foi assim a audiência pública promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil para subsidiar o posicionamento da entidade nas futuras análises sobre o assunto. A audiência pôs lado a lado opiniões contrárias e favoráveis à usina de Belo Monte. O representante do consórcio encarregado pela construção e operação da hidrelétrica levou um vídeo com detalhes da obra, falou da relação com os povos indígenas da região e garantiu que todas as normas estão sendo respeitadas. As condicionantes estão resumidas em 14 planos do PBA, 117 projetos do PBA, sendo 61 de caráter econômico e fundiário, incluindo o remanejamento, incluindo a Volta Grande, e 56 de caráter físico e biótico. Ou seja, a Norte Energia ela tem, na realidade, 117 condicionantes que abrangem desde questões de saúde, educação, remanejamento e assim por diante. Com relação às ações socioeconômicas, uma das preocupações que existe é com relação ao fluxo migratório, o que já foi vivido mais recentemente pela cidade de Porto Velho e pela região abrangida pelo município, pela usina de Giral. Então, o EIA de Belo Monte quantificou um fluxo migratório de 74 mil pessoas. Para resolver esse fluxo migratório, a Norte Energia irá executar infraestrutura da região, promoverá a articulação institucional e um constante monitoramento socioeconômico da região. Já o coordenador de licenciamento do IBAMA lembrou que o consórcio foi autuado recentemente justamente por descumprir exigências legais. O IBAMA fez uma avaliação que muitos dos projetos se encontravam com um cronograma atrasado em relação ao que foi previsto. Em cima da avaliação, o IBAMA registrou um parecer técnico sobre esse relatório de novembro. O parecer foi
registrado dia 20 de dezembro do ano passado, e com base no parecer e na constatação de que a Norte Energia estava atrasada em relação a alguns projetos, o IBAMA autuou a Norte Energia, né, aplicou uma sanção administrativa com base no decreto, vocês lembram o número do decreto 6514 de 2008, obrigado, doutora Nayara, por descumprimento de condicionante da licença. Além disso, o chefe da Procuradoria da República no Pará ressaltou que existem 12 ações civis públicas questionando a legalidade da obra. O projeto, ele possui várias ilegalidades desde o seu início, ele é completamente comprometido sobre esse aspecto, e se as diversas discussões judiciais que existem sobre o assunto tivessem recebendo uma apreciação técnica, jurídica, eu tenho certeza absoluta de que a gente não estaria hoje aqui discutindo essas condicionantes, porque a licença de instalação não tinha a menor condição de ser concedida, assim como a licença prévia também não tinha. Então, de forma alguma a gente aceita isso como um fato consumado e vai se limitar a discutir apenas ao cumprimento dessas condicionantes, embora a gente precise sim também enfrentar esse aspecto que é o que está sendo colocado. Por outro lado, o presidente da subseção da OAB em Altamira, no Pará, afirmou que as regras estão sim sendo acatadas, mas com atraso. As condicionantes, elas estão sendo feitas, é visível. Lá já foram criadas unidades de pronto atendimento, escolas foram construídas, o repasse que o doutor Coimbra falou de 120 mil, desculpa, os números são muitos, eu posso até errar, mas são 120 mil para Altamira, tantos mil para Vitória do Xingu, mensalmente. As unidades de atendimento, as unidades de saúde, os repasses para o corpo médico, estão sendo feitos. Isso a OAB continua vigilante, e estão sendo feitas, porém com atraso. E aí eu repiso, isso é um problema do empreendedor. O empreendedor não pode deixar esse cronograma atrasar, sob pena de atingir os interesses da sociedade, que já é muito massacrada por estar naquela localidade. Lá não tem estrada, lá não tem médico, lá não tem... Então, esse é um ponto que precisa ser visto mais de perto pelo empreendedor. A audiência pública no plenário do Conselho Federal ouviu ainda representantes da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e do movimento Xingu para Sempre. Estamos hoje vivendo em Altamira, exatamente pelo não cumprimento das condicionantes, mas com o avançar total do empreendimento, que as empresas trabalham dia e noite, não respeitando nem o sossego das centenas de famílias que já estão na Volta Grande do Xingu, não conseguem mais dormir, muitas estão entrando em estado de depressão, porque não tem a paz, não tem mais o sossego garantido, por lei, essas famílias não têm. E não tem a quem recorrer, senhoras. Não tem a quem recorrer. Pergunta se a empresa Norte Energia não tem respostas. As famílias estão loucas para sair de lá, porque já não aguentam mais. A elas foram dada pela empresa uma propaganda de que todos seriam indenizados, e logo sairiam da área. Eles deixaram de cultivar, de plantar, o pessoal da agricultura familiar, deixaram de trabalhar, de fazer suas roças, enfim, e hoje estão vivendo uma situação drástica lá na Volta Grande do Xingu. O Estado brasileiro não preparou a região para receber Belo Monte, como, por exemplo, no caso do aeroporto. É preciso considerar que a cidade terá o pico da obra diante de si no ano que vem. E hoje já é uma verdadeira odisseia e um verdadeiro impacto financeiro no bolso sair ou chegar a Altamira de qualquer lugar. Isso não é uma condicionante do empreendedor, esse é o Estado brasileiro falhando. Então é preciso discutir desapaixonadamente isso. Ninguém aqui está dizendo assim, Belo Monte tem que ser feito ou Belo Monte não tem que ser feito. O problema é discutir as opções, as alternativas, a alternativa e as opções que a gente tem a Belo Monte de uma maneira desapaixonada e científica. Com o fim das discussões, os conselheiros se preparam agora para decidir se apoiam
ou não a hidrelétrica. Por enquanto, eu quero também agradecer a todos os nossos convidados que aqui estiveram e que nos deram condições para conhecer um pouco mais desse empreendimento, com os seus mitos, com as suas histórias, com as suas verdades, enfim, aquilo que era necessário que nós tivéssemos para poder, dentro daquilo que falou o professor Ivan Faria, ir um pouco além, e que o conselheiro Luiz Viana muito bem detectou, do meramente jurídico, saber como poder enfrentar algumas questões que são intrigantes para todos nós, seja pessoalmente, seja do ponto de vista jurídico. E por falar em meio ambiente, o Conselho Federal da OAB decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória que altera as áreas de 3 parques nacionais localizados na Amazônia. A medida provisória reduziu os parques nacionais da Amazônia e do Mapinguari e aumentou o Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Mas, de acordo com o relator, conselheiro Vital Lopes, essa modificação só poderia ter sido feita por meio de lei e não por ato do Executivo. Sabemos que, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, exige a edição de lei para alterar ou suprimir espaços territoriais protegidos e veda qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificam a proteção daquele espaço territorial. Se a matéria de redução de área dos parques por medida provisória foi acatada, estará ferindo o Estado Democrático de Direito. O governo federal deverá submeter ao crivo do Poder Legislativo a matéria de redução dos parques nacionais. E, sendo assim, lembrará que existe o Poder Legislativo, que jamais poderá deixar que o chefe do Executivo venha a ferir as funções do Legislativo. Diante do exposto e tudo mais que dos autos constas, opino pelo acolhimento da proposição do conselheiro federal José Guilherme Zagallo para que seja ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade da medida provisória número 542, de 12 de 8 de 2011, por ausência do requisito de urgência e por violação ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A proposta foi acolhida na OAB por unanimidade. Para o Conselho, o argumento do governo federal de que a imprecisão nos limites dos 3 parques geraria ocupações irregulares não justifica a edição de uma medida provisória. Por isso, a entidade decidiu barrar a norma no Supremo Tribunal Federal. Não há divergência, portanto, fica aprovado pelo Conselho Federal, unanimidade, o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade em relação à criação desse Parque Nacional de Mapinguari, nos termos do voto do relator, assim decide o Conselho Federal. Você confere no próximo bloco. O presidente da Ordem defende ficha limpa e imprensa livre na posse da nova presidente do TSE. É daqui a pouco no programa OAB Nacional. Até já. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que a aplicação eficaz da lei da ficha limpa e a existência de uma imprensa livre são condições fundamentais para a realização de eleições limpas no país. A declaração foi feita durante a posse da primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. Natural de Minas Gerais, a ministra Carmen Lúcia desde cedo se dedicou à carreira jurídica. Com uma vasta experiência em direito, a ministra atuou como advogada, escreveu 7 livros e mais de 70 artigos em publicações especializadas. Desde 2009, a ministra passou a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Em abril de 2010, Carmen Lúcia ocupou a vice-presidência do TSE, cargo que, somado à sua experiência e trajetória, a credenciou para que assumisse a presidência da Corte e se tornasse a primeira mulher a presidir o TSE em 67 anos do tribunal. Declaro empossada no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Meu trabalho será longo, nosso trabalho neste tribunal, mas a minha fala será breve. Eu farei apenas 3 registros que gostaria de deixar consignados neste primeiro momento que assumo a presidência. O primeiro, sobre o Poder Judiciário.
e sobre nós, juízes. Justiça artesanal numa sociedade de massas é desafio que se impõe sem solução mágica. Somos juízes, fazemos direito, não fazemos milagre. O problema da justiça não prestada, com a rapidez desejada e a segurança esperada, não é nossa culpa. Porém, é sim nossa responsabilidade. E nós sabemos disso. Mudar esse quadro é o desafio que se impõe, desafio para cuja solução nós estamos nos propondo. A segunda observação eu a dirijo aos meios de comunicação. A imprensa livre é inseparável da democracia. É a parceira do judiciário na concretização da justiça. A terceira palavra dirijo-a ao cidadão brasileiro, que é a única justificativa do Estado, mais ainda do Poder Judiciário. As eleições deste ano serão a primeira nesta nova configuração jurídica que sujeita candidatos às exigências da chamada Lei da Ficha Limpa. Mas nenhuma lei do mundo substitui a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. Durante a cerimônia, autoridades que estiveram presentes discursaram na posse da ministra Carmen Lúcia. A solenidade também contou com a presença da presidente Dilma Rousseff. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, saudou o fato de a presidência do TSE voltar a ser ocupada por alguém com alma de advogado, destacando que a ministra Carmen Lúcia marcou presença como membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, no período de 1994 a 2006. Por uma feliz coincidência, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral volta a ser ocupada por alguém com alma de advogado, oriunda das lides diárias que fazem desta profissão uma intérprete dos anseios da sociedade. Ministra Carmen Lúcia, desta tribuna saúdo, em nome dos advogados brasileiros, a primeira mulher a assumir este cargo, além do destaque de ser também a primeira administração desta casa sob a égide da Lei do Ficha Limpa. Em ano de eleições, nos mais de 5.500 municípios, a responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral transcende a de um tribunal destinado a julgar os milhares de feitos jurídicos decorrentes do complexo ordenamento eleitoral. A Lei do Ficha Limpa foi um importante avanço para evitar a contaminação do processo eleitoral por pessoas que traíram a confiança de seus eleitores. Constitui exemplo vivo de controle social a pressão popular exercida pelos movimentos em defesa da ética na política, numa clara demonstração de que o país está permanentemente mobilizado nessa matéria. Agora, uma vez válida para as próximas eleições, é preciso dar-lhe aplicabilidade social e efetividade, já que a sua aplicação caberá a este tribunal executar. E sabemos que o fará sem hesitação. E quem assume a vice-presidência do TSE é o ministro Marco Aurélio Mello. Declaro empossado no cargo de vice-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral o ministro Marco Aurélio. A ministra Carmen Lúcia já inicia a gestão com o desafio de conduzir o processo eleitoral no Brasil, neste ano que serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em mais de 5.000 municípios. O trabalho do TSE costuma ser dobrado em ano de eleição. Com a aplicação da Lei da Ficha Limpa, as demandas devem ser ainda maiores. Esse será um problema muito grande. Certamente, algumas pessoas vão querer, de certa forma, burlar a Lei do Ficha Limpa. E nós temos que estar muito atentos para que a lei seja aplicada na prática. Como se diz popularmente, que a lei pegue. E para que a lei pegue é necessário que o judiciário esteja presente. A Lei do Ficha Limpa tem um pressuposto que é inarredável. É o judiciário funcionar. Sem o judiciário funcionando, a Lei do Ficha Limpa não funcionará. Portanto, nós temos que acreditar nos tribunais eleitorais, regionais, no Tribunal Superior Eleitoral, para que eles possam aplicar esta lei que é fundamental para diminuir essa corrupção que virou uma lama em nosso país. E nós encerramos aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileiras.
Até o nosso próximo encontro.